Glória a Deus. Vocês são pentecostais aqui? Como é que vocês estão hoje? Que ontem eu vim aqui e fiz palestra, né? Daí eu fiquei aqui, slide, não sei o quê. E daí hoje eu falei, Jesus, hoje eu só quero ser usado. E daí vocês sabem que eu sou pentecostal, né, gente? Eu sou da Lagoinha, mas eu vim da Bleia. Ah lá, daí o pastor foi pro teclado. Daí acabou com tudo agora. Gente, antes eu quero agradecer de todo o coração cada um de vocês pela recepção. Pastor Orlando, muito obrigado. Pastora Vanessa, muito obrigado. A Suzana, Deus abençoe. O Isael, eu fiquei hospedado na casa deles. Eu acho que se eu tivesse vindo para Fortaleza, ficado num hotel, a experiência seria diferente. Mas eu fiquei na casa de nordestino, né, gente? E daí eu tô comendo o tempo inteiro. E eu falei na internet, eu acho que a linguagem de amor aqui do pessoal dessa região é atos de comida. Porque eu como o tempo inteiro. O tempo inteiro eles me colocam comida. Daí quando foi, eu danço como o rei Davi. E daí, gente, hoje o pessoal tava lá de manhã, fizeram um café da manhã, a gente tomando café, conversando. Daí a Suzana falou assim, gente, vamos comer porque ele deve estar com fome. Eu falei assim, não deu tempo. Não deu tempo de eu ter fome. Não deu tempo, já comi coisa boa demais, gente. Já comi carne do sol, com baião de dois. Já comi bobó de camarão. Já comi salmão grelhado. E aí eu tô indo, né, gente? Eu só ainda não comi. Vamos ver se até amanhã, a hora de eu ir embora, que vocês estão mandando eles me levarem para comer, mas eles não entenderam minha indireta ainda. O tal do feijão verde, gente. Eu tenho que comer feijão verde, me falaram. Se eu for embora daqui sem comer feijão verde, eu passei por Fortaleza errado. É verdade isso? É verdade esse bilhete? Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. Vai ser difícil voltar lá para São Paulo, tá, gente? Vai ser difícil voltar para São Paulo e deixar vocês. Estou alegre demais. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha história. Quem não estava aqui ontem, levanta a mão, deixa eu ver. Ah, legal, bastante gente. Então, bastante novidade. Alguém aqui já viu algum vídeo meu que viralizou na internet? Já ouviu a minha história? Nossa, que legal, gente. Eu tô famoso em Fortaleza, então. E eu vou compartilhar com vocês essa história. O pastor Orlando me explicou que vocês estão nessa série sobre José, mas ele me deixou muita vontade para compartilhar com vocês um pouco da minha história e falar aquilo que Deus tem na minha vida, que Deus fez na minha vida. Mas para a gente não encerrar essa noite sem falar de José, talvez existem pontos que a gente pode ligar com a história de toda a minha família, de tudo que a gente passou. Por exemplo, o tema que vocês levam é do sonho ao destino. E durante toda a minha vida, na vida dos meus pais, da minha mãe principalmente, nós fomos vendo sonhos que nós tínhamos e que nós colocávamos diante do Senhor sendo destruído, muitas das vezes pelas obras que Satanás estava tentando fazer, destruindo a nossa família. E muitas das coisas que eu sonhava que eu ia viver, eu achava que não seria possível, como por exemplo a paternidade. Eu achava que eu nunca ia ser pai por causa da minha história com a homossexualidade, que eu pensava, até falei ontem, ou eu nunca vou casar com uma mulher, ou se um dia eu tiver interesse por alguma mulher, eu não sei quem vai ser a doida que vai ficar comigo, vai resolver casar comigo, sabendo da minha história. Então, muitos sonhos que a gente tinha e que a gente ia vivendo, por exemplo, a minha mãe, com toda a situação que passava em casa, estavam sendo destruídos pelas obras de Satanás, e Satanás acabando com a nossa família. Mas daí nós encontramos uma esperança viva, o Cristo. Na verdade, fomos encontrados por esse amor. E daí o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, pega pessoas com sonhos destruídos, que pareciam ser o final, que não iam ser realizados, e o Senhor começa a fazer tudo outra vez, e aquilo que parecia impossível, o Senhor começa a realizar, e os sonhos que haviam morrido, o Senhor traz de volta e faz existir outra vez, porque o Deus que nós servimos é poderoso para fazer com que os nossos sonhos sejam realizados. E o Senhor fez isso na nossa vida. Ele foi mudando completamente a nossa história. Ele foi transformando aquilo que parecia ter chegado ao final. E durante todo esse tempo, o Senhor, Ele foi fazendo para mim, na verdade, foi me ensinando a viver todos os dias, me santificando, entregando a minha vida ao Senhor, para chegar talvez no que vocês estão chamando do teste da pureza.
E na verdade, em todos os aspectos que nós tínhamos da nossa vida, nós estávamos experimentando uma verdade: só o Senhor poderia nos purificar. Só o sangue de Cristo poderia nos purificar de todas as manchas que nós estávamos carregando pelas péssimas decisões que nós havíamos tomado na nossa vida. E quando eu compartilho meu testemunho, eu costumo chamar essa mensagem de o poder da paternidade, porque eu compartilho tudo que nós vivemos em família, mas eu acredito que uma das curas e dos processos que eu ainda vivo, e hoje eu fui muito ministrado no café da manhã enquanto eu comia e chorava sobre paternidade. E Deus me mostrando que ainda existem coisas que precisam ser feitas, né, Suzana? Coisas que eu ainda preciso fazer. Mas eu tenho a convicção de que o Senhor, Ele está fazendo essa boa obra e Ele é fiel para cumprir. Mas eu sempre compartilho uma expectativa, porque paternidade, gente, eu fui para vários lugares do Brasil, graças a Deus, ministrar essa palavra, e a gente sempre encontra um ponto em comum. Qualquer lugar que a gente viaja, qualquer estado, qualquer cultura do Brasil que eu tenho ido, a gente tem experimentado de uma realidade em comum: como as pessoas costumam ser feridas na paternidade, como as pessoas, elas são feridas nesse contexto. Nem todos passam por essa dificuldade, mas às vezes a maioria das pessoas enfrentam esse problema. E existe um dado no nosso país que mostra que, por exemplo, em 2023, 110 mil crianças no nosso país, elas foram registradas sem o nome do pai. Então, isso seria 300 a 500 crianças que nascem no nosso país por dia e não recebem um registro paterno. Elas não têm ali o nome do pai no seu documento, no RG. E essa é uma realidade grande, porque o registro, às vezes, não é a pior ausência que nós vamos encontrar. Porque existe muita gente que não tem o nome do pai registrado no documento, mas que o pai às vezes pode ser presente dentro de casa. Existe essa realidade. Mas uma das maiores ausências que a gente tem experimentado é de pessoas que às vezes até têm o nome do pai registrado no documento, mas não experimentou na sua vida o que era a presença de um pai. E daí a gente vai vendo pessoas construídas por feridas que essa ausência foi criando. E a gente vai vendo, por exemplo, nas redes sociais, quando tem algum vídeo de conteúdo de pai e filho que é emocionante, que é bonito, e você abre os comentários, o desabafo das pessoas compartilhando que não experimentaram desse amor. E a gente vê comentários do tipo: eu não entendi esse vídeo porque ele está na língua amor paterno e eu não conheço. E as pessoas fazendo diversos comentários sobre isso e desabafando as suas histórias. É o país que, eu não sei aqui em Fortaleza, mas lá em São Paulo a gente ouve muito essa piada de que seu pai foi comprar cigarro. Então olha só, gente, piada nacional, todo mundo conhece. Porque a gente tem uma realidade no nosso país: a gente carece de paternidade. E muitas das vezes pessoas são completamente feridas na sua identidade, nos seus dias, nos seus sonhos, porque tem essa ausência paterna. E eu não estou aqui falando para vocês como se a imagem masculina fosse uma imagem ruim e que o problema é o pai e o homem, porque na verdade não. Na verdade, o que acontece é que nós, seres humanos, com o nosso coração caído, começamos a tomar decisões que despriorizam às vezes o plano perfeito de Deus para a satisfação das nossas próprias vaidades. Então isso não é um problema do homem, isso é um problema da natureza humana, porque a gente também encontra mães que abandonam seus filhos. A gente abre as redes sociais hoje, é medonho, gente. A gente vai vendo notícia ruim atrás de notícia ruim. E mãe que colocou a criança recém-nascida no meio das paredes. Não sei se vocês viram essa aqui recentemente. Abandonou um bebê recém-nascido com cordão umbilical no meio de um buraco de uma parede. A outra que jogou o bebê recém-nascido dentro de um bueiro. E a gente vai vendo que as pessoas estão perdendo o amor. E as pessoas estão falhando uma com as outras. Tanto homens quanto mulheres, tanto pais quanto mães, entregando-se às imoralidades, aos seus desejos, às suas vaidades, e vendo Satanás destruindo o plano de Deus, o plano perfeito do Senhor, que seria a família, que seria a constituição da família. Mas eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida e sobre a sua casa. Se Satanás pensou que iria destruir a sua família, queria destruir a sua casa, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que
que a sua casa será restaurada, que os seus filhos servirão ao Senhor, que o seu marido, a sua esposa servirão ao Senhor, e Satanás não irá destruir aquilo que o Senhor criou, a sua família. E nós vamos ver, por exemplo, isso em Romanos 5,12. Eu vou ler alguns textos com vocês. Romanos 5,12 vai dizer assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então aqui nesse texto a gente está vendo essa realidade, não falando do ser masculino, feminino, do homem, da mulher. A gente está vendo uma realidade. Nós nascemos com o nosso coração caído, o que nós acreditamos ser a depravação total, e nós temos essa inclinação do nosso coração, e nós acabamos pecando e errando por causa das nossas péssimas decisões. A gente vai ver também em Efésios, no capítulo 2, Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 3, a gente também vai ver um texto que vai falar um pouco sobre isso. Quando diz: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então a gente está vendo uma realidade. Pais erram, mães erram, filhos erram, porque nós amamos o prazer que o pecado nos oferece, e muitas das vezes nós trocamos esse plano de Deus para nós pelas nossas próprias vaidades, nos entregando aos nossos desejos. E a verdade é que o ser humano se entregou ao pecado e deixou a sua falta de amor reinar em sua vida. Por isso Mateus 24,12 vai dizer que por se espalhar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, entendendo esse contexto, eu vou compartilhar com vocês aqui essa noite, rápido, a minha história. Para vocês que não conhecem, para vocês que nunca viram nada, ou para vocês que já viram algum vídeo. E eu vou contar com um pouco mais de detalhe aqui, que é muito melhor, tá, gente? Porque 1 minuto e meio no Instagram nem se compara a 1 hora de culto juntinho, né, gente? E quando eu falo para vocês que paternidade é um tema que eu vivo, né, que eu fui tratado e o Senhor tem me curado, é porque o meu pai, desde adolescente, se envolveu com drogas. Então a realidade da nossa família foi ser construída já com um pai que tinha problemas com drogas. E quando eu falo de drogas, meu pai usava drogas pesadas, como cocaína, crack, esse tipo de droga. Então, nós crescemos e a nossa família foi construída debaixo dessa realidade. A minha mãe, ela conhece o meu pai nessas condições, porque eu lembro da minha avó falando. Minha avó falava assim: eu avisei a tua mãe. Minha avó falava isso pra mim. E minha mãe, mesmo assim, começou a construir uma vida com meu pai. Daí, em 1995, eu nasci. E eu nasci com o meu pai registrado. Se você pegar o meu documento, você vai ver lá: filho de Anaqueira Lima Bucalon, de João Roberto Bucalon. E o meu pai estava no registro do meu documento. E a gente morava assim: casa da frente, a minha avó materna com minhas 2 tias. A minha tia, eu tenho uma tia da mesma idade que eu, e uma tia um pouco mais velha. Então elas moravam junto com a minha avó nessa casa da frente. Meu avô havia falecido. E na casa dos fundos morava minha mãe, meu pai, eu e meu irmão. Meu irmão é mais novo do que eu. Só que a gente tinha uma realidade. Meu irmão, ele ficava na casa da minha avó paterna, outra casa. Meu irmão ficava na casa da minha avó paterna. E o meu pai, por causa dos vícios que ele tinha, ele não estava presente. Porque meu pai sempre estava em 2 circunstâncias, em 2 situações. Ou meu pai estava preso, ou meu pai estava na rua. Meu pai estava nas favelas lá da cidade que a gente morava.
Então a presença do meu pai não era uma realidade palpável pra gente. A gente não tinha meu pai ali presente todos os dias. Porque a gente via meu pai às vezes como morador de rua, caçando o que comer na rua, porque ele ficava preso nos vícios da droga, e ele era preso às vezes tentando furtar para trocar por droga alguma coisa, desesperado na noia de querendo usar mais. E daí a gente tinha essa ausência do meu pai. Meu pai não estava presente nas nossas festas de aniversário, meu pai não estava presente nas atividades que a gente fazia da escola, meu pai não estava presente. Então a gente tinha essa imagem de ausência dele. A minha mãe trabalhava em shopping, trabalhava o dia inteiro, entrava 10 horas da manhã, saía 10 horas da noite, trabalhando em shopping, e eu fui criado e o meu irmão ficava na casa da minha avó. Então eu fui criado nessa casa com 4 mulheres. Quem tinha nessa casa? A minha mãe, que trabalhava o dia inteiro, a minha avó, que cuidava da gente, eu e da minha tia, que tinha a mesma idade, e a minha tia mais velha, né? Essa tia da mesma idade, obviamente, e a minha tia mais velha. Então eu crescia nessa casa com 4 mulheres. E os assuntos que nós éramos inseridos e nós vivíamos nessa casa eram todos assuntos femininos. Porque numa casa de 4 mulheres, vocês acham que a gente assistia futebol? Não. A gente assistia novela, a gente assistia A Senhora do Destino, a gente ficava comentando. Nessa casa de 4 mulheres, a gente falava das atrizes que eram bonitas e que eram admiradas? Não. A gente falava dos atores que eram bonitos e admirados. Nessa casa de 4 mulheres, os assuntos eram sobre os relacionamentos que elas tinham, eram sobre as roupas que elas gostavam de usar, era sobre as coisas que elas iam comprar, era sobre as viagens que elas faziam. Então todo o contexto que a gente crescia, que a gente vivia, eram assuntos de mulheres. E a minha mãe estava muito ausente, não ausente da minha vida, porque a minha mãe, ela era a minha imagem de alguém que era a perfeição. A minha mãe fazia de tudo por nós, só que ela trabalhava muito para conseguir sustentar a gente dentro desse contexto, graças a Deus, com as ajudas dos meus avós. Mas a gente vivia dentro dessa realidade. Já o meu pai, sempre que ele aparecia, porque ele estava ou na rua ou no presídio, estava sempre ausente, e os poucos momentos que meu pai aparecia eram momentos ruins para nós. Porque meu pai aparecia geralmente quando acabava todos os recursos e ele precisava usar mais droga. E daí o que ele precisava fazer? Conseguir alguma coisa para talvez empenhorar, para trocar. E foi na minha infância que eu descobri que você conseguia trocar qualquer coisa por droga. Meu pai pegava, gente, mistura da geladeira e levava as misturas para trocar por drogas. Mistura aqui em Fortaleza eu aprendi hoje que também é a mesma coisa que lá, né? No interior de São Paulo, mistura é carne. E meu pai pegava as misturas e levava para trocar por droga. E meu pai vivia todos esses... Pegava tudo que a gente ganhava. Gente, eu amava Sandy Júnior. Eu amava Sandy Júnior. E eu ganhei... Gostava também? Vocês gostavam de Sandy Júnior, gente? Pode confessar comigo. E eu ganhei da minha mãe era tipo um negócio com a coleção do CD da Sandy Júnior. E eu não tinha nem ouvido os meus CDs ainda de Sandy Júnior. Sumiu os CDs. Era meu pai que pegava para trocar por droga. Eu ganhava algum brinquedo, sumia. Meu pai pegava para trocar por droga. Meus avós traziam carne, mistura pra gente. Daí meu pai ia lá e pegava e trocava por droga. Então, era sempre esse cenário da presença do meu pai apresentar pra gente um problema. Às vezes tinham algumas brigas, às vezes tinham algumas discussões, às vezes tinham momentos ruins, às vezes tinham momentos que eu e meu irmão ficava chorando, ouvindo as brigas do meu pai querendo dinheiro. Eu lembro de uma vez que ele fez um trabalho como motoboy e ele conseguiu um dinheiro, e daí ele pegou e deu tipo R$20 pra mim, R$20 pro meu irmão, e o restante do dinheiro ele foi usar com drogas. Quando era de madrugada e a gente estava dormindo, quem bate na janela de casa querendo de volta os R$20, os R$40 para comprar mais droga? Meu pai. Então, essa era a imagem que a gente tinha. Eu contei aqui ontem, eu vou repetir porque bastante gente não veio ontem. A minha avó uma vez me deu um tênis de Natal. E era um tênis lindo, só que eu era criança, adolescente, eu não estava ligando muito para tênis, eu estava ligando para presentes que eram mais brinquedos. E a minha avó me deu esse tênis de Natal. E a gente foi viver a vida lá, a festa, e o meu pai chega nessa festa. E fica no canto dele, ele chegava noiado, ele pegava o prato dele, ia pro canto dele, comia isolado. Daqui a pouco meu pai via o que ele poderia pegar e levava para a favela para trocar por drogas. Daqui a pouco meu pai some, minha avó manda eu experimentar o tênis. Cadê meu tênis? Não achava.
procura daqui, procura de lá e revira a casa. Minha avó falou assim, o Roberto pegou o tênis do menino. Eu vou lá atrás do Roberto na comunidade. Daí minha avó saiu atrás do meu pai. Eu falei assim, Jesus, a velha tá louca. Eu vou atrás dela, porque ela vai descer lá na favela para brigar com meu pai. Daí eu fui atrás da minha avó. Quando chegou lá, ela foi batendo, né, nos barracos, que a gente chama, de porta em porta. Roberto tá aí, Roberto tá aí. Gente, eu lembro dessa cena até hoje. E ela sabia exatamente quais eram as casas que meu pai ficava. Então ela ia nas certeiras, assim, que ela conhecia. Fulano de tal, até pelo nome. Roberto tá aí. Até que achou meu pai. E ela falou, devolve o tênis do menino. Daí meu pai não falou que o tênis não estava com ele. Minha avó já falou, tá sim, que eu sei que você pegou o tênis do menino. E meu pai confessou, entrou para dentro dessa casa, pegou o tênis que ele tinha roubado, que ele tinha levado para trocar por droga, e deu na mão da minha avó. E eu faço uma observação importante, que eu sempre fui muito pesudo, eu calço 45. E desde aquela época da adolescência, eu já calçava 45. Então minha avó pegou esses dois tênis 45, um em cada mão. O meu pai colocou a mão para trás, baixou a cabeça, e a minha avó dava direita e esquerda no meu pai. E ela batia muito. Nunca mais, direita, você vai, esquerda, pegar, direita, um tênis do menino. E ela batia, e eu ia dando um passo para trás, olhando aquela cena, e no fundo eu estava bem feito. Vai pegar meu tênis, minha avó me defende. E daí eu olhando toda aquela cena, e eu falei isso ontem, eu pensei com convicção, que nunca na minha vida eu ia desrespeitar a minha avó. Eu sempre honraria ela, porque o meu medo era ela dar de tênis na minha cara, gente, porque eu não ia aguentar. Meu pai estava aguentando. Ah, ele faz efeitos especiais. Mas tudo isso foi causando uma deturpação da imagem paterna sobre a nossa vida. Porque pensa, meu pai ele era o homem da casa. Ou pelo menos deveria ter sido. Ele deveria ser quem coloca comida na nossa mesa. Não é isso? Ele deveria prover para a nossa casa. O que ele fazia? Tirava. Imagem deturpada da paternidade. Meu pai deveria ser quem protege a nossa casa. A presença do meu pai deveria representar segurança. Para nós, criança, para minha mãe. Só que a imagem do meu pai, para a gente, era briga. Então aqui o homem que deveria proteger nos dava medo. Então Satanás começa a deturpar a imagem do meu pai sobre a nossa vida, tanto a minha quanto a do meu irmão. E aí começa a nascer uma revolta no meu coração em relação ao meu pai. E eu começo a odiar o meu pai com todas as minhas forças, porque eu não queria mais a presença do meu pai. E eu achava que a solução da nossa vida era que ele morresse. Porque se ele morresse, os nossos problemas acabavam. E eu me revoltei muito com ele. Me revoltei muito. Eu falava para minha mãe, mãe, separa do meu pai. Larga do meu pai, mãe. Vai viver sua vida. Você é jovem, você é bonita. Alguém já viu algum vídeo com a minha mãe? Ela é linda, né, gente? E a minha mãe, eu falava, mãe, você é jovem, você é bonita, vai viver sua vida. E minha mãe falava, não, eu não vou separar de seu pai, eu amo seu pai. Eu achava ela muito tonta, gente. Eu falava assim, não pode ser que ela está fazendo isso. E eu queria que minha mãe divorciasse dele, porque eu odiava e culpava meu pai por tudo. Por tudo. Culpava meu pai, inclusive, pela homossexualidade. E eu lembro que isso era uma das coisas que eu mais culpava. Porque para mim, todos os meus dilemas com sexualidade eram culpa da história e da vida que nós tínhamos com meu pai. E daí eu começo a viver a minha vida, né? Eu chego, assumo a homossexualidade para minha mãe. Eu me lembro até hoje do dia em que eu sentei a minha mãe lá na minha cama do meu quarto para falar para ela que eu era gay. A minha mãe chorando, olhou para mim chorando, começou a chorar muito. Ontem a gente estava falando aqui sobre essa experiência parecida do luto, quando a mãe recebe a notícia de que um filho é homossexual, e não às vezes por preconceito dela, mas por ver os sonhos que ela tinha para essa criança se desfazendo na sua frente. Mas a minha mãe começa a chorar muito, ela sai do meu quarto, fecha a porta e conta para o meu pai. E daí eu ouço do lado de fora o meu pai gritando, meu pai xingando, falando coisas pejorativas. E eu falei, agora ferrou. Agora eles vão entrar aqui, eu vou apanhar, eles vão me tirar de casa. E daí daqui a pouco fica um silêncio. Minha mãe lava o rosto. Ela volta para dentro do meu quarto. Ela senta na minha frente e ela diz, você nunca vai deixar de ser meu filho.
Não importa, Léo. Não importa. Para a mãe isso não é o mais importante agora. O que me interessa é que você sempre vai ser meu filho. E a minha mãe me acolheu, me abraçou. Porque mãe é assim, né, gente? A gente às vezes faz tudo errado. Mas a gente diz, eu acho que essa frase também deve ser nacional. Mãe é mãe. E a minha mãe, falando tudo aquilo, me recebendo, me acolhendo, começou a já me constranger, e eu acredito que aquele momento o Senhor já estava fazendo algo, mesmo que eu ia viver muitos dias, alguns anos na homossexualidade, eu sei que essa reação da minha mãe já era o Senhor plantando algo em mim para me mostrar que o amor dele era parecido com o dela, mas ainda assim era muito maior, porque se a minha mãe era capaz de olhar para mim, confessando a homossexualidade, e dizer, eu te amo e nada muda, você continua sendo meu filho, pensa o amor de Deus por nós que é mutável, e Deus não nos ama mais quando a gente acerta, nem nos ama menos quando a gente erra, apesar de o Senhor não concordar com as nossas péssimas decisões, e esse é o exemplo do amor que nós deveremos ter, Ele continua nos amando. Mas daí eu comecei a me entregar às minhas paixões, às minhas vaidades. Daí eu comecei a ir para a balada, daí eu tive meus namorados, e eu levava meus namorados em casa, e a minha mãe recebia meus namorados em casa. Eu lembro que tinha uma pastora, eu estava falando dessa pastora hoje, amiga da minha mãe, a pastora Rosana. E ela era uma irmã do coque, pentecostal, e eu odiava ela, gente, eu odiava muito ela. Porque ela era a guerreira de oração, assim, amiga da minha mãe, de oração. E eu lembro que às vezes eu chegava da balada, eu estava deitado dormindo, e ela entrava no meu quarto sapateando com a mão ungida de óleo, e eu dormindo, e ela e minha mãe tacando a mão de óleo em mim, e me ungindo e orando por mim. E eu falava assim, Senhor, eu só quero dormir, tira essa crente chata daqui, pelo amor de Deus. E ela orando. Daí teve um dia que teve um culto lá em casa, eu estava com meu namorado no quarto, e daí ela pega e chama meu namorado e abraça ele, beija ele, e ela fala, deixa eu orar com vocês, deixa eu abençoar o relacionamento de vocês. E eu falei assim, gente, que crente doida. Ela quer orar por nós. E eu lembro da gente de mãos dadas, e ela colocando a mão na nossa cabeça e falando, Senhor, abençoa o Léo, abençoa esse menino, abençoa, Senhor, o namorado do Léo, não sei o que lá. E aquilo tudo eram coisas que me constrangia, porque eu já estava acostumado a viver situações difíceis com a igreja que eu compartilhei ontem. Antes de eu sair da igreja, eu tinha passado por algumas situações onde eu não fui bem acolhido pela igreja, quando eu ainda era virgem, por exemplo. Porque eu tinha atração por pessoas do mesmo sexo, e eu fui pedir ajuda para a igreja. Eu frequentava uma igreja, e eu fui dizer, olha, eu sou virgem, eu não estou assistindo pornografia, eu não estou fazendo nada, eu estou em santidade, estou buscando o Senhor, mas eu tenho uma dificuldade, eu tenho atração por pessoas do mesmo sexo. Daí, o que a igreja, em uma teologia não saudável e uma religiosidade, começou a fazer comigo? Me afastar de Cristo, porque eu não poderia fazer nada por causa das atrações que eu tinha. Eu não podia ceiar, eu era batizado e eu não podia ceiar. Eu não podia servir na igreja, eu não podia fazer as coisas, porque eles diziam que eu era um endemoniado, que eu tinha um demônio em mim da homossexualidade, e não sei o que, e era maldição. E gente, eles me colocavam em rodas de oração, orando por mim, porque tinha que manifestar esse demônio. O dia que esse demônio da homossexualidade se manifestasse e saísse, aí sim eu seria liberto, e aí eu ia acordar hétero, e você tem que fazer o ritual X, para você acordar no dia seguinte hétero. E eu era frustrado, porque sempre em ambientes de culto público eu me sentia humilhado, e sempre tem nas tentativas de buscar com que os desejos e as atrações por pessoas do mesmo sexo saíssem, e isso não acontecia, era uma nova frustração. Eu acordava no dia seguinte, e eu continuava me sentindo atraído por outros homens, e eu dizia, Deus, o Senhor não me ama, o Evangelho não é para mim, eu não quero mais. E eu tentei suicídio nessa época. Nessa época eu tentei me matar 2 vezes. Uma das vezes foi através de enforcamento, e o meu irmão chegou na hora da tentativa e conseguiu me tirar a tempo. E a outra vez foi tomando todos os remédios que eu tinha em casa. E graças a Deus não eram remédios fortes, era tipo antialérgico, e eu fiquei só grog, glória a Deus, mas eu não sabia, para mim era remédio, eu estava tomando tudo. Porque eu estava inacreditado com o que a igreja estava fazendo comigo. E eu achava que não era para mim o Evangelho. Não era. Porque eu não podia sentar à mesa.
eu era pior do que todas as pessoas. E daí eu comecei a descobrir coisas podres que aconteciam na liderança e adultério do meu pastor na época. E eu falava assim: Jesus, que evangelho é esse que eles estão me apresentando, que eu, por causa da homossexualidade, dos desejos que eu tenho por pessoas do mesmo sexo, não posso sentar à mesa, mas eles fazendo tudo que fazem na igreja, cheio de erros, cheios de pecados. E daí você começa a perceber que na verdade a mesa é para pecadores, porque se você olhar aqui, ó, da onde eu estou olhando, eu sei que todos nós aqui temos dificuldades, problemas, pecados que cometemos, e nós precisamos de uma coisa em comum: um Salvador que nos livre das nossas tentações, que nos dê liberdade, porque todos nós estávamos condenados ao pecado, todos nós estávamos condenados à condenação do inferno. Daí o Senhor olha para nós sem poder fazer nada pela força do nosso próprio braço para nos salvar, e Ele envia o seu único Filho, porque Ele olha para um monte de pecador igual a gente, aqui nesse domingo em Fortaleza, na Casa Viva, e Ele sabia que nós precisaríamos de um plano de redenção. Então Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E então era isso que eu precisava. Eu não queria que a igreja mentisse para mim. Eu não queria que a igreja dissesse que eu podia continuar com a homossexualidade. Eu só queria que a igreja me acolhesse, mas era uma das dificuldades. Então eu era rejeitado, tinha todos os problemas com o meu pai, e quando eu fui buscar a solução na igreja, eu não encontrava. Eu passava por essas feridas. Mas eu quero dizer uma coisa: eu não estou falando aqui contra a igreja de Cristo, porque existe uma observação muito importante na minha história. Eu fui ferido pela religiosidade, mas eu fui curado pela igreja de Cristo. Porque foi a igreja que me acolheu quando eu estava em caos. Quando eu encontrei o corpo de Cristo, a igreja do Senhor que entendeu o evangelho, aí eu me senti acolhido. Então, a igreja não foi a causa das minhas feridas. A igreja foi o que o Senhor usou para me curar. Mas eu estava lidando nessa época com pessoas religiosas demais, em uma teologia que não era saudável, em uma igreja que tinha algumas crenças que na verdade usurpava da fé das pessoas, e eu estava sendo mais uma vítima de tudo aquilo. Mas o Senhor usou a igreja para me acolher, e eu creio, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor está levantando uma igreja aqui em Fortaleza, que saberá acolher todas as pessoas, sejam elas quaisquer pessoas ou com qualquer pecado. Mas eu declaro aquilo que eu passei, aquilo que eu enfrentei, em nome de Jesus. Quando homossexuais procurarem igrejas nessa cidade, encontrarão uma igreja acolhedora, encontrarão uma igreja de Cristo, que não irá afastá-los, que não irá julgá-los, mas que irá abraçá-los. Porque existe uma verdade: todos nós somos pecadores procurando por redenção. Ontem eu estava lendo aqui nos slides que eu trouxe, que todos os textos bíblicos que apontam a homossexualidade como pecado, nunca em um contexto isolado, mas sempre junto com outros pecados. Mas enfim, eu culpava meu pai por tudo isso, e eu comecei a ver em mim atitudes que eu criticava no meu pai, como por exemplo, eu começar a experimentar as drogas que eu queria experimentar. Eu ficar o final de semana fora de casa, voltar para casa bêbado, e minha mãe ter que agora enfrentar, ver o filho chegando em casa bêbado. Então era um processo de repetição dos ciclos, e parecia que Satanás estava conseguindo destruir por completo a nossa família. E a minha mãe, nesse momento, ela enfrentava talvez uma das fases mais difíceis da sua vida, dentro do contexto familiar. Porque não era só eu na homossexualidade, era meu pai nas drogas. Meu pai fazendo tudo aquilo que eu já compartilhei com vocês. E daí chega o meu irmão mais novo para falar para minha mãe que ia parar de ir para a igreja porque ele não acreditava mais em Deus e que ele era ateu. Então a minha mãe se olhou por um momento e viu toda a família dela destruída. Um filho na homossexualidade, bebidas e baladas e tudo que eu fazia. O meu irmão saindo da igreja, se declarando como um ateu. O meu pai com os problemas com drogas. E minha mãe ali, vendo Satanás tomando a sua família diante dos seus olhos, com a sensação de impotência por não conseguir fazer nada. E eu lembro que um dia
em uma dinâmica de igreja, eu tive que escrever uma carta para o meu pai. E eu lembro que quando eu escrevi essa carta, eu descobri que eu culpava meu pai por tudo. Porque nessa carta eu dizia: pai, você não me ensinou a jogar bola, você não estava aqui, e eu não sei nada de futebol, você não me ensinou a jogar bola. Então as minhas tias me ensinaram a brincar de boneca. Você não me ensinou como os meninos se comportam, as minhas tias me ensinaram como as mulheres se comportam. Você não me ensinou o que eu precisava fazer para ser o homem da casa. Você não me ensinou as coisas que os meninos gostam. Você não me ensinou a gostar de carrinho. Você não me ensinou. Por sua causa, pai, eu fui abusado na escola. Por sua causa, eu apanho na hora da saída, porque daí era uma das dificuldades que eu também enfrentava. Eu lembro que por causa dos trejeitos, por causa da voz afeminada, dos trejeitos que eu carregava, na escola os meninos me batiam. Porque era o gay, era o viadinho, era não sei o que, todas as palavras pejorativas, e daí eu apanhava de graça. Não fazia mal para ninguém, mas apanhava de graça. E tinha ainda um outro dilema, que esses meninos que me batiam, me levavam às vezes para um apartamento, para ficar molestando, para ficar abusando de mim. Então eu culpava meu pai até por isso. E eu dizia: pai, por sua causa, por sua culpa, eu não sei ser como os outros meninos. Então eu apanho, e depois eu sou abusado, porque você não me ensinou como é que eu faço para ser homem. E eu culpava meu pai por tudo isso. E eu tive que ler essa carta em prantos de choro. E eu lendo essa carta, chorando muito, eu esperava que quando acabasse de ler essa carta, o Senhor olharia para mim e diria: Léo, eu vou te pegar no colo, vou curar suas feridas, eu vou te consolar de todos os problemas que você enfrentou. Daí, contrariando a minha expectativa, o Senhor olha para mim, depois que eu termino de ler aquela carta, e Ele diz: Léo, você está exigindo do seu pai um amor que ele não conheceu, mas hoje você me conhece, hoje você recebe esse amor. Seja você quem vai restaurar o seu relacionamento com o seu pai. E eu: Senhor, não é isso que eu queria. Me lembrou muito quando Jó está ali perdendo tudo e com seus amigos conversando, fazendo alguns questionamentos, e os amigos dele falando algumas coisas e Jó falando outras, e questiona daqui, questiona de lá, e fala aqui, fala lá, e Deus o tempo todo sem falar nada, e Jó e seus amigos fazendo esses questionamentos. Daí quando Deus vai falar com Jó, a gente pensa: nossa, agora Deus vai falar. Deus vai falar: Jó, eu vou curar a sua saúde, eu vou devolver os seus filhos, os seus bens. Daí Deus vira para Jó e fala assim: acabou? Questionou? Então, Jó, agora cinge o teu lombo como homem, porque eu vou te fazer algumas perguntas. Por acaso, onde você estava quando eu criei todas as coisas? E eu estava me sentindo assim. Eu queria que Deus me acolhesse, e parecia que Deus estava falando assim: levanta. Você está achando que você é bonzinho, seu pai é ruim? Não, você é tão ruim quanto seu pai. Você vai lá, você vai pedir desculpa para o seu pai. E eu lembro que o Senhor começou a restaurar o nosso relacionamento. E meu pai, ele estava no hospital com uma doença, quase morrendo. E meu pai me chama, eu ainda na homossexualidade, nesse hospital. E ele me pede perdão. Ele fala assim: filho, me desculpa. Me desculpe, eu quero que você saiba que você é meu filho, que eu vou te amar para sempre, que eu não fui um bom pai para você. E o Senhor, a partir disso, começou a restaurar o nosso relacionamento. E o Senhor, a partir disso, começou a transformar essa história. E a gente começou a experimentar a bondade de Deus sobre a nossa vida. E a gente começou a experimentar aquilo que Deus estava fazendo em nós. E eu quero ler para vocês o texto de Romanos 8, 13. Romanos 8, do 13 ao 18, que foi um dos textos que o Senhor falou muito comigo, e foi um dos textos que curou o meu coração. Romanos 8, do 13 ao 18 diz:
Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizer morrer os atos do corpo, viverão. 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 15, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Agora levanta a sua mão que eu quero declarar esse versículo sobre a sua vida, e ele vai dizer no 18: considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não poderão ser comparados com a glória que nos será revelada. E o Senhor estava começando a transformar a nossa vida e se apresentando agora como Pai, e fazendo eu entender que existia um amor paterno avassalador e completamente apaixonado, que poderia preencher todas as lacunas do meu coração. E a gente começa a experimentar que mesmo em nossos erros, falhas como seres humanos, como pais, como filhos, nós encontramos restauração no amor de um Deus Todo-Poderoso. E não existe ferida que Ele não possa curar, não existe ausência paterna que Ele não possa suprir, não existe nada que Ele não possa fazer, nem mesmo o homem perdido que o Senhor não possa resgatar. E o Senhor começou a trazer essa revelação da sua paternidade sobre nós. João 1,12 vai dizer: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E através de Cristo, Ele começa a provar o seu amor por nós. Sabe, mas quando a gente estava completamente destruído, meu pai nas drogas, eu com a minha vida na homossexualidade, meu irmão como ateu, todo mundo fora da igreja, todo mundo assim, Satanás destruindo a nossa família. Dentro da nossa casa, todos os dias, tinha uma mulher de oração, que todos os dias dobrava o seu joelho para clamar por nós. E as pessoas diziam: Keila, desiste do Roberto, separa dele. E minha mãe dizia: eu continuo orando pelo Roberto, porque eu creio que o Senhor vai salvar o meu marido. Keila, desiste do Lucas, deixa o Lucas viver. Eu continuo orando pelo meu filho, porque eu acredito que meu filho vai se render ao Senhor. E minha mãe, e o pessoal falava: desiste do Léo, deixa o Léo. E minha mãe falava: eu creio que o meu filho ainda servirá ao Senhor, que ele ainda vai voltar a cantar na igreja, que ele ainda vai voltar para a igreja. E quando Satanás se levantava, fazendo com que ela fosse talvez abatida, triste, era de joelhos que ela guerreava todos os dias. E ela tinha lá o recadinho dela colado lá em cima do guarda-roupa dela: mães de joelhos, filhos de pé. E todos os dias ela orava debaixo dessa palavra, crendo que o Senhor iria restaurar a nossa família, porque Satanás podia se levantar, mas ela tinha uma convicção: o meu Redentor vive e Ele se levantará em meu favor. Aleluia. E a minha mãe lutava em oração. E eu lembro quantas vezes eu chegava de madrugada da balada, às vezes com muita fome, e a minha mãe estava lá me esperando de madrugada. E ela esquentava comida, dava comida para eu comer. E daí ela deitava comigo na minha cama, e eu deitava do lado dela, minha mãe me abraçava e ficava lá, fazendo carinho em mim, orando por mim. E eu pensava: Jesus, como pode me amar tanto assim? Porque eu não estava honrando a minha mãe, eu estava ferindo ela. Mas todos os dias, quando eu chegava, não importava o horário, ela estava acordada me esperando. Ela estava lá. Eu perdia pessoas, às vezes eu passava por situações onde eu não tinha ninguém, mas a minha mãe sempre estava lá.
E eu chegava bêbado e minha mãe me acolhia. E eu chegava com fome, minha mãe fazia comida e deitava comigo. E comigo ela ficava. E aquele amor da minha mãe ia me constrangendo tanto. Ia tocando tanto meu coração. E ela orava pelo meu pai. Meu pai foi preso 5 vezes. E minha mãe estava lá no domingo visitando meu pai. Orando pelo meu pai. E tudo que meu irmão precisava, minha mãe estava lá para o meu irmão. E ela lutando contra a sua família. E eu acho que Satanás olhava para ele e falava assim: não está compensando. Não está compensando batalhar essa guerra. Essa mulher não vai desistir. E daí chega um culto na igreja da minha mãe. Culto como esse, pastor pregando. Daí no final o pastor faz um apelo. Uma pessoa levanta a mão lá atrás da igreja e vem em direção do altar. Quando a minha mãe olha, era o meu pai, entregando a vida para Jesus outra vez. E o Senhor começando a restaurar a família dela. E ali ela já estava vendo uma oração sendo atendida. Daqui a pouco passa outro culto, mais um apelo, mais uma mão levantada. E uma pessoa vindo para frente do altar. Era meu irmão, entregando a vida para Jesus. E as orações dessa mulher sendo respondidas. E ela vendo o Senhor restaurar. Daí eu recebia só as notícias: Léo, seu irmão está ajudando aqui no Ministério de Louvor, está liderando aqui. Seu irmão está ensinando os meninos a tocarem violão. Léo, não sei o que, o seu pai. Daí um dia me chega um convite para eu ir em um culto que seria especial na igreja dela. Isso já tinha passado alguns anos. E quando eu vou abrir para ler o convite da minha mãe, era para ir lá prestigiar o meu pai de joelhos naquele altar, sendo ordenado como presbítero da igreja que ele congrega. Pode glorificar o Senhor. E minha mãe orando por nós. Até que eu tive uma experiência com Deus que eu contei ontem, em uma balada que eu frequentei. E no dia seguinte eu fui embora. Foi uma experiência... Vocês querem saber, gente? Ou só deixo para quem veio ontem? Eu estava numa balada e teve uma manifestação demoníaca lá. Um menino se manifestou, gritava, se contorcia, ia para cima do povo. E eu tive uma experiência com Deus. As pessoas choravam muito, choravam de soluçar e ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. E as pessoas desciam tudo para uma parte lá que era para quem já estava muito bêbado e ficava jogado lá. Desceu todo mundo para lá e todo mundo chorando. E eu fui perguntar para os meus amigos o que está acontecendo, porque todo mundo chorava e eles não sabiam explicar. Só falavam assim: eu estou com uma angústia no peito, meu coração está apertado. E a luz da balada tinha apagado. Gente, aquele dia eu tinha prometido tudo e não entreguei nada, porque eu tinha chegado na balada às 10 horas da noite e era open bar de Catuaba. E Catuaba detona, gente. E eu falei assim: hoje eu vou sair daqui carregado de tanta catuaba que eu vou tomar. 10 horas eu entrei, 10h30 a luz da balada, pá! Estourou, fez um barulho. Sabe quando você tira um instrumento ligado e faz pá? Daí estourou tudo, ligou as luzinhas de emergências. E eu no meu primeiro copo de catuaba, terrivelmente arrasado, porque eu não ia tomar mais catuaba de graça. E daí, tudo isso acontecendo, o menino caiu manifestado. E daí a gente desce lá para baixo e a minha amiga, que ela era umbandista, me procura e fala assim: Léo, você está desviado da igreja, eu sei que vocês são crentes, você sabe o que está acontecendo lá, vai lá e resolve esse problema. Eu falei assim: você é louca, que eu vou lá tentar resolver o problema, esse demônio vai me dar uma coça, eu que não vou lá nem a pau, vai, chama outra pessoa. E a gente brincando lá e ela começou a chorar daqui a pouco. O que você está chorando agora? Ela: não sei, eu estou sentindo uma angústia no meu peito. E eu olhei, gente, um monte de gente, era um salão tipo, do tamanho desse aqui, e as pessoas tudo enfileiradas assim, não da balada, né? O salão que a gente ficava. E as pessoas tudo sentadas, enfileiradas, chorando. E eu perguntando: o que você está chorando? Não sei, eu estou com uma angústia no peito. Daí eu sentei num cantinho. Quando eu sentei num cantinho, eu tive uma experiência com Deus, de ver todas as pessoas saindo daquele salão. E era como se eu só visse eu naquele salão, e uma luz muito forte descendo na minha frente, e uma voz queimava no meu coração dizendo: se eu precisar vir em um lugar como esse para te tirar daqui, eu venho, porque aqui não é o seu lugar. Eu peguei na mão do Danley, pode glorificar, gente. Daí eu peguei na mão do meu amigo Danley e falei: Danley, vamos embora daqui agora, que eu não quero mais ficar aqui. Daí a gente foi embora para casa e eu falei assim: Deus, nunca mais, morrendo de medo, né? Nem só de Deus, tava com medo do demônio, porque vai que eu volto, manifesta, ele me pega.
Daí eu falei assim, não volto mais numa balada, Danley, nunca mais a gente vai. Para um barzinho a gente pode até ir, mas para balada não. E daí a gente foi embora e depois daquele dia eu realmente nunca mais pisei numa balada, foi a última vez. E nem é porque eu fiquei crente, é porque eu estava cagando de medo de pisar numa balada de novo. E eu falei, nunca mais eu vou na balada. A gente foi embora. E daí no dia seguinte eu voltei para casa da minha mãe. E eu acordei e fui fumar um cigarro. Porque eu tinha prometido para Deus que eu não ia na balada. O cigarro era outros 500. Daí eu peguei e estava fumando um cigarro. Toco o telefone. Era a pastora Rosana que eu odiava. Lembra a pastora Rosana que me ungia meu namorado? Oi pastora, tudo bem? Tudo bem, filho, eu estava aqui pensando em você. Me fala uma coisa, como você passou essa madrugada? Passei na balada, morrendo de medo. Tudo ótimo, pastora, maravilhoso. Por quê? Não, filho, é porque essa madrugada eu e a sua mãe, nós acordamos e nós oramos por você essa noite inteira. Eu e a sua mãe ficamos guerreando pela sua vida. Eu posso te mandar uma música? Falei, pode, pastora. Daí ela me mandou uma música. Vamos cantar? Será que você sabe? Deixa eu te usar para curar. Sabe, da Sara Farias? Duvido. Então pega o tom. Vai pegando o tom, deixa ele pegando o tom. E daí ela pegou e mandou uma mensagem e falou assim, eu posso te mandar um louvor? Eu falei, pode, pastor. Eu fumando meu cigarro, ela me manda o louvor, eu clico no link e daí estava tocando essa música. E daí quando começou a tocar essa música eu ouvindo, eu comecei a chorar enquanto tocava. E eu lá fumando cigarro na área de casa. E essa música começando a tocar que ela tinha mandado o link. Para salvar, não lembro a letra. Enquanto eu, me ajuda aí. Eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Peguei a cola, dá para ir do começo? Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Eu chorando, fumando meu cigarro e o louvor. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar. Eu cuido de tudo que te faz chorar. Daí eu peguei, gente, chorando, o cigarro que estava na minha boca, joguei o cigarro longe no quintal. Peguei meu maço de cigarro, falei, não quero mais fumar também. Entrei no quarto da minha mãe para jogar o cigarro fora. Daí eu descobri uma coisa que eu não sabia. Eu bebo muita água, né? Obrigado, Deus abençoe. Daí, gente, eu fui lá no quarto da minha mãe. Quando eu abri o guarda-roupa da minha mãe, é tipo Nárnia. Você abre o guarda-roupa da minha mãe, tem um mundo lá dentro. E daí tinha um banheiro lá no fundo com um closet. E eu vi uma parede cheia de coisas coladas. Foi quando eu descobri. Lá em cima tava um papelzinho escrito: Mães de joelhos. E um monte de cartas de orações da minha mãe. Tinha acabado de lançar o filme Quarto de Guerra. E a minha mãe, inspirada por aquele filme, pegou uma caneta e um papel e começou a escrever. E eu fui lendo cartas da minha mãe pelo meu pai, cartas da minha mãe pelo meu irmão, cartas da minha mãe por mim. E minha mãe falando: Deus, se preciso for, o Senhor entra na balada, arranca meu filho de lá. E eu falei: culpa da minha mãe. E a minha mãe orando: salva meu marido, salva minha família. E eu comecei a imaginar e chorar quantas vezes a minha mãe, enquanto a gente estava todo mundo na rua, estava sozinha dentro de casa, com as mãos naquela carta, orando pela nossa família. E graças a Deus que a gente tinha uma mulher de oração, porque o Senhor estava ouvindo o clamor daquela mulher. E eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Se você é essa mulher de oração, que tem orado pela sua
casa, pela sua família, pelos seus filhos. O Senhor é o Deus que ouve as suas orações e Ele pode alcançar a sua família. E eu creio que você vai declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Daí eu cheguei para minha mãe e para meu pai e falei: mãe, eu quero aceitar Jesus. Procurei uma amiga que eu conheci na balada e fui para a igreja, fui na célula que ela tinha. E meu primeiro culto na igreja, depois disso, foi uma célula. E foi bom demais para mim. E depois eu estava no outro culto. Daí eu peguei e falei: eu vou terminar com meu namorado. Foi difícil demais porque ele era muito bonito. E eu falei: Jesus Cristo era o mais bonito. Eu sou tão feio, consegui um bonito, vou ter que terminar. Liguei para ele: vamos conversar. Terminei, comecei a largar tudo que eu tinha, todos os meus vícios, os meus relacionamentos. E os amigos que estavam me criticando porque eu estava indo para a igreja, eu falei assim: então tchau também. Porque eu estava com uma disposição na minha vida: eu queria o Senhor. Eu estava completamente apaixonado por Ele. Eu estava recebendo um amor que eu nunca tinha experimentado. E eu estava entregando tudo ao Senhor. E se vocês se perguntarem como eu estou hoje, talvez com cicatrizes de uma história que foi difícil, mas com todas as feridas fechadas. Meu pai, hoje, nosso relacionamento passou por um processo. Eu lembro que o dia que eu saí de casa, meu pai me abraçou tanto e chorou tanto. Quando eu me casei, encontrei uma mulher que resolveu ficar comigo. E daí a gente recebe um diagnóstico de infertilidade, e a gente vai vivendo outras coisas, e o Senhor transformando a nossa vida. Mas o Senhor estava curando a gente. Raiva do meu pai? Nunca mais. O Senhor foi restaurando o nosso relacionamento. As minhas dificuldades com as atrações, eu fui aprendendo que eu tinha um caminho a seguir. Eu precisava renunciar tudo que eu estava fazendo por amor a Cristo. Era tudo que eu tinha que fazer. Aquela frustração de esperar acordar no dia seguinte completamente hétero não acontecia. E eu falava: então Deus, se precisar ser celibatário para viver o resto da minha vida solteiro, mas servindo o meu Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. E as pessoas me perguntam às vezes o que eu considero milagre então na minha vida. Porque se eu lido com essas dificuldades até hoje, eu falo disso nas redes sociais, qual milagre que eu poderia estar vivendo? Qual foi o milagre que o Senhor alcançou? E sempre que eu trago a minha história, mais do que contar para vocês qual foi o meu maior milagre, eu sempre combino com a mídia, para eu mostrar para vocês qual é o maior milagre da minha história. E é esse: a minha família. A minha família. Essa foi a doida que casou comigo, mesmo sabendo da minha história. Daí o Senhor me deu 2 filhas. Essa aqui é a Manu, que ela tem, gente, esse sorrisinho que empina o nariz, acaba comigo. E daí você fala assim: filha, o que você vai ser quando crescer? Ela fala: pastora de crianças. Eu falo: amém. Essa aqui é a Isabela, gente. Essa aqui é barraqueira. Eu recebo reclamação da escola todo dia da Isabela. Ela tem essa carinha de fofa aqui, ó, vai vocês pensando. E o Senhor me deu a minha família. E o mais importante foi que um dia eu mandei mensagem para minha mãe, falando: mãe, dia 1º de dezembro de 2024, é você que vai na minha igreja, porque você vai ver o seu filho sendo ordenado ao ministério pastoral. E nesse dia eu estava de joelhos no altar, um óleo derramado sobre a minha cabeça, e a minha mãe vendo a obra sendo completa na família dela. Ela abraçada com meu pai e meu irmão na frente do altar, em prantos de choro, dizendo: eu e minha casa servimos ao Senhor. E eu posso falar mais? Recentemente, eu não sei quem viu, pode passar para a próxima foto. O Senhor ainda está mandando mais um, gente. A Fer está grávida. Pode aplaudir o Senhor.
Essa cara de desespero mesmo, tá? Esse vídeo, a gente postou esse vídeo no domingo do Dia das Mães, a gente anunciou a gravidez, bateu 3 milhões de visualizações e todo mundo rachando o bico da nossa cara, porque esse riso aqui é de completo desespero. Alguém viu esse vídeo? Esse vídeo apareceu pra alguém? Apareceu. E daí, a gente em completo desespero, porque a Manu tem 3 anos, a Isabela tem 2 anos, e agora no final desse ano vai nascer mais um, que eu ainda não sei se é menino ou se é menina. Então a gente ainda está esperando para saber, todo mundo muito ansioso, mas o Senhor mudou a nossa vida. Pode voltar para outra foto lá? Mas o Senhor me deu o que eu tenho de mais precioso, que é a minha família. E eu sei que Ele restaurou a nossa paternidade, gente. Isso aqui tem sido cura até para o meu pai. Meu pai já falou para mim, filho, eu já pensei em voltar para trás. E eu olho para o rostinho das minhas netas e elas me dão combustível para prosseguir. E você sabe o que é mais legal? Quando a gente morava naquela casa, já estou acabando, tenho 2 minutos para contar essa história. E quando a gente morava nessa mesma casa, meu pai abriu o portão, e o portão de casa faz muito barulho, eu estava contando isso ontem. Faz muito barulho mesmo. Toda vez que alguém abre o portão, a gente fala, vai chover, porque parece um trovão. E quando a gente ainda solteiro, eu não conhecia a Fernanda, a gente morava nessa chácara, e meu pai chegava, a presença do meu pai era traumática, a gente achava que meu pai ia chegar para brigar. Então a gente estava, eu, minha mãe e meu irmão, sentado no sofá, abria o portão, a gente sentia um gelo no coração, levantava e ia cada um para o seu quarto, porque a gente tinha medo da presença do meu pai. Anos depois, o Senhor restaura toda a nossa vida. Eu caso, tenho 2 filhas, e eu volto a morar nessa cidade, que é a cidade que eu moro hoje, na mesma chácara que eu morava quando eu era solteiro. Daí eu começo a trabalhar, e eu vou para o meu primeiro dia de trabalho. Fernanda ficou em casa com as meninas. Quando chegou a tarde, 5 horas da tarde, eu estava chegando em casa. Daí eu parei, na mesma rua, na frente da mesma chácara, e eu fui abrir o mesmo portão. Quando eu abri o portão, fez o mesmo barulho, que pra gente trazia algum tipo de trauma. Abriu o portão e começou a fazer aquele barulho que parecia que estava trovejando. Só que uma coisa foi diferente. Quando as minhas filhas escutaram o barulho do portão, elas não ficaram com o coração gelado e foram cada uma para o seu quarto, porque o Senhor restaurou a nossa família. Quando elas ouvem o barulho do portão, elas gritam de longe, o papai chegou! O papai chegou! E daí eu vejo 2 toquinhos de gente, que eu tenho até que parar o carro para não atropelar ninguém, correndo na minha direção. Daí eu me agacho, elas agarram no meu peito. Eu estou na casa da Suzana, elas me ligam o dia inteiro que elas querem falar com o papai. Mas é o mesmo barulho do portão. E agora, ele recebe outro significado. Fica de pé no seu lugar. Eu não sei com qual parte dessa história você se identificou. Talvez você está aqui essa noite e você é essa mulher de oração, lutando pelos seus filhos, lutando pelo seu marido. Às vezes você é um jovem que, assim como eu, foi ferido pela igreja, porque a igreja não soube lidar com você, com seus problemas, com seus dilemas. Às vezes você é como meu pai, precisa pedir perdão para sua família, restaurar. Ou às vezes você não tem problema com sexualidade, você também não é essa mulher de oração, mas você é um filho que um dia foi ferido pela ausência do seu pai. E eu sei que essa noite o Senhor vai curar cada um de vocês.